agradeço muito a casa. É a segunda vez que eu venho e lembro que da primeira vez foi, não sei para quem estava aqui, mas para mim foi muito especial. Tenho certeza que todos vocês, quando vêm aqui, sentem um acolhimento muito grande, que foi o acolhimento que eu senti. Foi muito especial mesmo. Então, que nós possamos agora abrir nossos corações, né, para escutar o que a espiritualidade tem a dizer para nós, porque, na verdade, enfim, quem vem aqui faz uma fala, faz um estudo. No fundo, a gente não tem muito o que passar para os outros. É a espiritualidade superior que passa para a gente e a gente tenta, né, apesar dos nossos filtros não serem muito bons, a gente tenta levar adiante, né, para as outras pessoas. Como a Cris falou, eu me sinto péssima de falar na frente de muita gente, fico super nervosa. Depois eu esqueço, eu acho. Mas no início eu fico bastante nervosa. Então, bom, depois de falar para vocês, né, e dessa prece linda falando que a gente, que nos dê coragem, que nos dê forças, mas a gente não pode só receber, né? Então, assim, lá na Casa do Caminho, nas poucas vezes em que eu falo, a dirigente das palestras, ela sempre briga um pouco comigo que quando eu tenho que falar, eu sou um pouquinho exigente. Eu acabo falando que a gente precisa mais fazer do que receber. E aí, muitas vezes, os meus temas são um pouquinho pesados. O tema de hoje, por exemplo, não desperdiçar o tempo, na verdade, quem veio com esse nome foi meu marido. Ele deu uma aliviada, porque o tema mesmo era melancolia, era um pouco mais pesado. Mas aí a Luciane não deixou que eu fizesse esse tema melancolia. E realmente, à medida que foi saindo a fala, não é só a melancolia que eu queria falar, mas foi a melancolia que foi o ponto de partida. A gente hoje fala muito, né, sobre melancolia e sobre o desenvolvimento maior da melancolia, que é a depressão, né? Hoje se considera a doença do século, né? Todo mundo ou tem, ou vai ter, ou já teve, ou conhece alguém que teve depressão, é uma coisa muito disseminada. Mas ao mesmo tempo a gente imagina que é uma coisa muito nova, e não tem nada de novo, né? Artistas a gente vê de muitos e muitos séculos falando já da melancolia, retratando a melancolia, é uma coisa que sempre fez muito parte da gente, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo tem um pedacinho lá que ele fala especificamente de melancolia. Não sei se muita gente aqui já leu, e quem leu, provavelmente muita gente leu, mas não sei se lembra exatamente, talvez não tenha chamado a atenção, mas é um trechinho pequenininho, na minha versão lá ele é uma paginazinha só, mas de um capítulo muito maior, um capítulo enorme, que é o capítulo 5º, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, né? Essa frase de Jesus. É um capítulo que muita gente adora, né? Bem-aventurados os aflitos dá muita esperança pra gente, né? É uma frase muito bonita. E é um capítulo que, ao mesmo tempo que traz, ele é enorme, então ele é muito importante, ou seja, traz muito conhecimento, mas toda vez que se traz um conhecimento grande da espiritualidade, esse conhecimento vem também com uma grande responsabilidade da nossa parte, né? A gente sabe, Jesus falou, muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Deus protege os inocentes, né? Então, mas a partir do momento em que você não tem mais o benefício da ignorância, graças a Deus, né? Espíritas instruí-vos, né? Precisamos nos instruir, não ficar na ignorância, mas também temos uma responsabilidade. A partir do momento em que nós sabemos cada vez um pouco mais o que é certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer, temos a responsabilidade de agir de acordo, né? Pelo menos fazer um esforço grande. Esse capítulo é muito interessante, quem puder ler ou reler, né? Quem tem o Evangelho em casa, muito importante ter. É um capítulo que fala sobre as aflições, explica muito sobre as causas das aflições, né? Tanto as causas
presentes, né, quanto às causas atuais que eles chamam, quanto às causas anteriores das aflições. Nós, como espíritas, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, então ele deixa muito claro que se você não consegue perceber uma causa clara nessa sua encarnação para os problemas que você está passando, certamente existem causas anteriores. Temos o benefício do esquecimento, né? Nessa encarnação esquecemos das outras, mas sabemos, né? A gente, por ser espírita, já sabemos que nada é por acaso, sabemos que não somos vítimas do destino, então, seja lá o que estivermos sofrendo, tem uma causa, né? Alguma coisa fizemos. Esse capítulo fala também sobre o bem e o mal sofrer, que a gente vai falar um pouquinho mais depois também, é bem importante, tem a ver com a melancolia. As provas voluntárias, né? Todos nós já sabemos bastante sobre aquilo que nós nos comprometemos com Deus antes de reencarnarmos, né? Que nós escolhemos, as provas que nós escolhemos. E tem um capítulo importante sobre a perda de pessoas amadas, né? Então, quando se coloca o nome do capítulo Bem-aventurados os aflitos, é muito importante que essa aflição, que é muito grande, né? Da perda de pessoas amadas, coisas que é uma coisa pela qual todos nós vamos passar, a gente tem que estar preparado para isso, ou pelo menos estar preparado para entender que a vontade de Deus naquele momento é essa e que não é necessário que seja tão ruim. A gente precisa ter uma compreensão da vontade de Deus que é muito maior do que a gente costuma agir de uma maneira não muito correta. Mas esse trechinho da melancolia, que está dentro do capítulo 5, é um trechinho curtinho e a espiritualidade, né, esse espírito que explica isso, descreve a melancolia. Fala que é uma tristeza que se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga, né? E hoje em dia a psicologia, a medicina tentam explicar tanto, né, o porquê da melancolia e da depressão, e existem tantos estudos, tantas causas, tantos porquês, né? Sempre se vai muito ao passado da pessoa, aos traumas, a todas as coisas que a pessoa passou, mas a espiritualidade tem uma explicação que é simples. Por que da melancolia? É que o vosso espírito aspira à felicidade e à liberdade, ou seja, o vosso espírito quer a felicidade e a liberdade, mas o espírito, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua, se cansa em vãos esforços para dele sair. E, vendo que são inúteis esses esforços, cai no desencorajamento. E o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e vós vos achais infelizes. Ou seja, na verdade, todos nós que estamos aqui hoje, encarnados nesse planeta de provas e expiações, nós não queríamos estar aqui, a gente queria estar mais livre, leve e solto, né? Ninguém queria, todo mundo aqui está sofrendo, né? Todo mundo tem seus problemas e a gente não queria estar aqui. No fundo, o nosso espírito queria estar mais livre de tudo isso, mas a gente está aqui. E é muito interessante porque a gente, nesse planeta, sabe, está todo mundo nesse planeta, mas a gente só pensa nos nossos sofrimentos. Em geral, a gente dá muita importância aos nossos sofrimentos. Pensa pouco que está todo mundo na mesma barca. Todo mundo, cada um com o seu remo, cada um preso ao seu grilhão, né? Todos nós estamos quase iguais, está todo mundo num patamar muito semelhante, porque estamos no mesmo planeta, né? Só que a gente, geralmente, é muito comum a gente se achar menos beneficiado do que os outros. É muito comum a gente achar que a gente é mais vitimado do que os outros, a gente tem muita propensão a nos comparar, né? Então a gente está sempre se comparando e pensando, e sempre que a gente se comparar, uma hora a gente vai perder. A gente sempre vai achar alguém que é mais rico que a gente, mais bonito que a gente, mais saudável que a gente, né? Tem gente que nunca fala de doença, tem gente que só fala de doença. Então,
Ai, fulano parece que não tem nada saudável. Eu não, com dor no pé, com dor na barriga, com dor em tudo. Sempre a gente vai achar alguém mais inteligente, alguém mais jovem, alguém mais bem-sucedido, alguém mais amado. Quantas vezes a gente não pensa, poxa, todo mundo gosta do fulano, não tem tanta gente assim que gosta de mim, por que será? Então a gente sempre vê os outros como mais beneficiados e nós nos vemos como mais vitimados, né? Só que a questão é que nós só sabemos dos nossos problemas. Nós nunca vamos saber dos problemas dos outros, todos. Por mais que tenha aquela pessoa que reclama tanto, e a gente pensa que a pessoa geralmente reclama demais, né? Mais do que ela deveria, mas a gente não sabe o que ela está passando e o que realmente acontece com ela. A gente só sabe da gente. Na melhor das hipóteses, mesmo que muitas vezes a gente acabe enxergando as coisas de uma maneira meio transversal, meio nebulosa, né? Quer enxergar uma coisa que não existe, mas a gente sabe da gente. Dos outros, a gente não tem como saber. Entretanto, é tão fácil a gente julgar que os outros têm uma vida mais fácil que a nossa, né? Então, a nossa tendência, de todos nós, muito comum, é supervalorizar os nossos problemas e minorar os problemas dos outros, né? Quando a gente se compara. Então, por isso vem a melancolia. Nós nos supomos infelizes, vitimados, somos sempre vítimas, né? Somos sempre muito sofredores, mais sofredores do que os outros. E aí, por causa disso, a gente acha que a gente tem o direito de ficar triste, de ficar abatido, de ficar apático. Mas é muito típico, né, do deprimido, né? Aquele deprimido que a medicina fala, não, esse aqui está diagnosticado com depressão. Vocês não sabem o que eu estou passando, vocês não sabem, ninguém entende. Existe muito isso. É uma pessoa que se sente vitimada. Existem muitos motivos, claro. A gente está falando aqui dentro desse trechinho de melancolia do Evangelho. Não estou entrando na medicina, mas assim, é muito comum isso, né? As pessoas acharem que elas têm o direito de ficar tristes. Mas a espiritualidade, nesse trechinho pequeno, ela é bem clara. Ela diz: é preciso resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. A pessoa melancólica, ela fica apática, ou seja, ela fica sem vontade. Mas é a vontade que nos move, é a vontade que nos faz ir adiante, agir, é a vontade que nos faz viver. É a vontade que faz com que a gente enfrente a vida, os nossos problemas. É a vontade que faz com que nós cumpramos com as nossas missões. É a vontade que vai fazer com que nós cumpramos com aquilo que Deus nos pede. Que são as provas, muitas vezes, voluntárias. Aquilo que a gente, né, antes de reencarnar, se comprometeu. Eu vou fazer. Aí chega aqui, dá apatia, dá melancolia. Mas a gente se esquece. É muito comum. Então, a espiritualidade é muito clara, então, com relação a isso. Precisamos lutar contra essa melancolia, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. A gente não. A gente não sabe quase nada. Mas a gente sabe que é somente através da ação é que a gente consegue justamente conseguir esse estado. Chegar nesse estado que a gente aspira, né? Como a espiritualidade falou, vocês querem liberdade e felicidade. Mas a partir do momento que você tem apatia, você não age. Se você não agir, você não cumpre suas missões. Se não cumpre suas missões, como chegar na felicidade? E aí você entra num círculo vicioso. Que é justamente isso que a gente tem que sair. Então, como vocês já perceberam, eu não vou falar nada de novo aqui. Assim como tem muitas falas, né, que a gente vai, não tem nada de novo, é uma lembrança. Muitas vezes eu penso que a espiritualidade pede para algumas pessoas falarem algumas coisas que são meras lembranças. Não tem nada que nós já não saibamos, mas a gente se esquece. O dia a dia é tão corrido, os nossos problemas às vezes são um em cima do outro, né? Nem acabei de resolver aquilo, já vem mais 3 e eu não sei mais o que fazer. E a gente se esquece, por mais que a gente ore, que a gente, né, estude. Às vezes existem coisas que nós nos esquecemos, né? De como agir, muitas vezes. Então, a gente depende dessa nossa vontade para a gente ter o bom ânimo de agir. E é o bom ânimo, através dele, que a gente
toma nossas atitudes e nossas decisões para poder justamente lutar contra essas nossas más tendências que nós temos hoje, né? E se livrar do materialismo, que é para isso que a gente está aqui, né? A gente está nesse planeta de provas e expiações porque somos muito materialistas, porque ainda temos muitas más tendências. E de pouquinho a pouquinho a gente vai tentando, né, com esforço, com vontade, a se livrar cada vez mais dessas más tendências. Ou seja, se depurar. E quando a gente fala dessa depuração, né, através das nossas missões e do enfrentamento dos problemas que a gente tem, a nossa depuração, a gente sabe que a gente não se depura por uma imposição gratuita de Deus. A gente sofre porque a gente fez outras pessoas sofrerem. Se a gente não tivesse feito isso, ninguém precisava sofrer, né? Senão a gente não aprende e senão não existiria justiça, né? E tem uma coisa que eu sempre comento não, eu comentei uma vez com a nossa dirigente lá, falando que é muito difícil saber o que a gente fez de muito errado, de mais errado no passado. Não, é facílimo. É só ver o que você está sofrendo, é só ver quais são os seus maiores problemas. Aquilo que Deus te apresenta para que você enfrente, é isso que você tem que enfrentar. Então, se tem uma pessoa te perseguindo por causa disso, certamente você perseguiu, não necessariamente aquela pessoa, mas alguma outra pessoa você perseguiu. Porque eu tenho esse problema, essa doença, porque nada dá certo comigo nesse sentido. Então, certamente, o que você precisa enfrentar, o que você precisa melhorar, está dentro disso. Então, o que se apresenta para você como problema, na verdade, não é algo contra o qual você tenha que se revoltar. É uma oportunidade de você pagar por aquilo que você fez e certamente não está confortável, né? Então, tem a questão desse sofrimento por aprendizado, né? Isso é muito dito pela espiritualidade, né? Que é preciso sofrer na nossa pele, a gente saber sofrer para a gente não mais errar. É como a Cris está falando, esse exemplo que ela deu hoje foi excelente. Você pensa, será que eu vou levar um colchonete? Mas quando você deita na sua cama quentinha, você lembra talvez de que você já deitou num chão muito duro. Em algum momento da sua vida você dormiu num chão muito duro e aquilo você pensa, eu não quero mais passar por aquilo. E a partir disso você não vai querer que outros passem. Mas se você nunca dormiu num chão duro e frio e gelado, dificilmente você vai ter tanta pena de quem está fazendo isso, de quem está passando por isso. Quando você vê uma pessoa com fome, você vai ter muito mais pena daquela pessoa se você sentiu fome. Porque se você não sentiu, você não sabe nem como é que é o sofrimento de sentir fome e não saber quando vai comer. Muitos de nós não sabem o que é isso. E aí você olha aquela pessoa, ela está com fome. Eu sei o que é ter uma fominha que, nossa, só daqui a 3 horas eu vou comer. Agora não estou dentro de um ônibus. Já é incômodo. Agora, saber o que é realmente fome, sem saber quando vai comer ou o que vai comer, esse é um sofrimento grande. Agora, se você sabe o que é esse sofrimento, aí sim, você vai ter muita pena daquela pessoa e vai ajudar aquela pessoa, porque você não quer que ela passe por aquilo, porque você sabe como é ruim. Agora, se você sempre foi um príncipe ou uma princesa, só dormiu em cama quentinhas e só teve, fartos almoços, dificilmente. Então, muitas vezes, a gente tem que sofrer para aprender, para poder ter mais piedade com as outras pessoas. Apesar de que nem sempre a gente aprende rápido, mas aos pouquinhos a gente vai. E existe a justiça, A espiritualidade fala nesse capítulo 5º, aquilo que sofremos é consequência natural das faltas cometidas, que foi o que a Luciane falou. Quer saber onde é que você errou mais? Vê onde você está sofrendo mais. Vai ter consequências na sua vida atual. E a espiritualidade fala, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, por sua vez, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento ou egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos.
A justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido, senão por suas imperfeições. Né? Ninguém está aqui à toa, a não ser os poucos missionários. E no item, isso é muito interessante. Nesse capítulo 5 tem o item da melancolia e tem o item anterior, que é absolutamente ligado à melancolia, que é o da infelicidade real. A infelicidade real é justamente aquilo que vai muitas vezes causar a melancolia. Por quê? Os espíritos nos explicam que a gente não tem muita noção do que é realmente para Deus e para a espiritualidade superior a felicidade e a infelicidade. Eles dizem que o que a gente julga felicidade é justamente aquilo que vai trazer consequências terríveis depois. Eles dizem que o que nós consideramos como infelicidade, por exemplo, a miséria, os perseguidores, né, sejam os encarnados ou os desencarnados, as pessoas que nós perdemos, né, a dor da perda, principalmente as crianças, eles falam, as necessidades, as privações, nós consideramos tudo isso como coisas ruins. Infelicidade, a pessoa que sofre coisas desse tipo são infelizes, né? Nós chamamos de infelizes. A espiritualidade superior não, né? Tanto para Kardec como para Kardec quando escreve, e Emmanuel, André Luiz, eles chamam de espíritos infelizes os espíritos endurecidos, né? Não necessariamente os que sofrem do espírito, não necessariamente da carne. Né? Eles têm realmente uma ideia de infelicidade diferente da nossa. Só que eles dizem que a gente vê isso como infelicidade porque a gente só enxerga o tempo presente, só o agora, só a encarnação, só esta vida material. Todas essas perdas aqui são materiais, todos esses sofrimentos são materiais. Mas eles falam que se a gente conseguir enxergar um horizonte mais distante, de muitas encarnações, um horizonte onde isso aqui é só um momentinho e a vida real, verdadeira, é a espiritual, né? É ali que a gente vai enxergar como nós somos, como as outras pessoas são, e é ali que a gente vai ter os sentimentos verdadeiros, mais intensos, seja de felicidade, seja de infelicidade. E aí será, eles não perguntam, que esses sofrimentos não se transformam em oportunidades, né? Que a gente já começou a falar aqui, oportunidade de expiação de faltas cometidas, de pagamentos de dívidas, oportunidade de depuração, né, daquilo que eu ainda tenho de ruim dentro de mim. E eles perguntam, não é melhor um sofrimento curto agora, nessa encarnação, que resultaria depois numa libertação perene? Afinal de contas, a espiritualidade sempre fala pra gente, né? Aquilo que você conseguiu vencer, aquele passo que você deu adiante, você não volta. Aqueles seus defeitos que você já se livrou, você se livrou. Você conseguiu, venceu, vitorioso. Não volta mais. Então é uma libertação perene. Se for verdadeira, claro. Ou será que é melhor ter agora uns prazeres, umas alegrias fugazes e depois consequências terríveis? E terríveis e muitas vezes compulsórios, né? Quando a gente nasce com uma doença, né, congênita, uma coisa que não tem cura, quando a gente nasce com certos defeitos, quando a gente nasce em determinadas situações que não podem ser mudadas, tudo isso é compulsório, é obrigatório, não há como você sair daquilo. É porque você ou não se acha forte o suficiente para suportar sem fugir, ou porque você realmente queria fugir, não queria passar por aquilo, ainda está muito rebelde. Então você vai ficar preso naquela situação. E aí, assim, uma comparação que a gente poderia fazer, né, entre essa vida e a vida depois, a vida espiritual. A gente lembrando daquelas doenças, muitas doenças que hoje já foram erradicadas, né, sei lá, poliomielite, porque tem uma vacina
e a vacina dói pra caramba. Deixa seu braço inchado e ninguém quer ir, você tá lá na fila, você criança, não tem muita noção do que aquilo significa, mas você sabe que sua mãe tá te levando lá, e aí você vê na fila as crianças que já tomaram todas chorando, berrando, sofrendo, e você sabe que aquilo ali vai doer. E você sabe que vai ficar marcado, mas você vai. Aquela dor, sei lá, 2 dias do seu braço inchado, vai evitar que você tenha uma doença para o resto da vida, vai evitar que você fique com os membros atrofiados, que você fique numa cadeira de rodas. Então, essa nossa encarnação é um pouco isso, é uma vacina. É rapidinho, dói, mas é rapidinho. Mas depois a gente não vai estar livre da poliomielite, digamos. É uma vacina. Então a gente tem que enxergar isso aqui numa perspectiva maior. Somos espíritos eternos, tem toda uma eternidade. Mas a gente tem toda uma eternidade. Agora é muito intenso e muito denso. É rapidinho, mas são várias provas. E a gente tem que tomar decisões rápidas. E não pode perder tempo. Agora é a hora da vacina. Tem que entrar na vacina, olhar todo mundo sofrendo, saber que vai sofrer e toma a vacina. Enfrenta, aceita tudo aquilo. Enfrenta, que eu digo, não é enfrentar em termos do conflito, é enfrentar em termos de aceitar. Deus quer que eu passe por isso, vou aceitar. É a minha vacina, dói muito. Perder as pessoas dói. Mas é agora. Depois eu tenho a minha libertação. Porque ser vitimado, porque as pessoas estão, me perseguindo, porque estão me fazendo mal, porque eu não consigo fazer nada, dói também. Mas depois você vai ter a sua libertação. Então, enfrentar os problemas não é enfrentar as pessoas, é perdoar. O maior sacrifício a Deus é o perdão. Além de perdoar outras coisas que a gente já vai falar. Então, eles dizem, tudo que vocês chamam de infelicidade, segundo essa curta visão de vocês, cessa com a vida. E encontra a sua compensação muito maior na vida futura. Compensação com relação a esse sofrimento que você passou, com o bem sofrer. Tem essa diferença também que é fundamental, que esse capítulo é muito claro com relação a isso. Não é só sofrer murmurando, sofrer achando ruim, sofrer achando que é a pessoa mais sofrida do mundo e resmungando e achando ruim e pensando, vou aguentar essa mulher do meu lado, vou aguentar essa mãe horrorosa que eu detesto, porque eu sei que aí na próxima vida eu estou livre dela. Não tá. A gente está aqui para amar, não para aguentar, Então, tem muita diferença e a espiritualidade, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito de não murmurar, ou seja, não achar ruim. Pelo contrário, agradecer a Deus as oportunidades de mudança que a gente tem. Quem leu um outro livro da Codificação Espírita também, de Kardec, é um livro que eu particularmente adoro e acho que me modificou muito, me deu pelo menos uma visão da vida espiritual muito diferente, que é O Céu e o Inferno, que é um livro muito claro com relação ao que é errado e é certo, e ao que acontece, é muito, muito direto. Kardec analisa um pouquinho a vida, de determinadas pessoas, e depois que essas pessoas desencarnam, ele tem algumas comunicações. E através das comunicações, ele sabe se os espíritos, depois de desencarnados, estão felizes, infelizes ou medianos. E absolutamente, a relação é direta com a vida que você teve, com a vida que eles tiveram. Então é muito interessante porque é muito claro, não tem ali o que a gente pensar, as conclusões são óbvias. Agora, é muito interessante, falando dentro dessa perspectiva da vida espiritual, os espíritos felizes, como eles descrevem o que eles estão passando. A felicidade, eles dizem que não tem gozo terrestre mais que você possa imaginar, uma alegria que você teve, seja, sei lá, ver seu filho nascendo, seja a viagem da sua vida, seja as maiores festas, não tem nada que se compare à felicidade espiritual. Não tem nada que se compare. Eles dizem, eu não tenho sequer como descrever o que eu vejo ou o que eu sinto, porque o que eu sinto é uma paz imensa. E essa paz imensa, não posso descrever para vocês, vocês nunca sentiram, vocês nunca estiveram aqui. Mas para isso, não foi fácil. E, ao mesmo tempo,
é isso que fala, né, nesse item da infelicidade real, de como vale a pena passar pelas provas, mas também de como é terrível fracassar. E no livro O Céu e o Inferno também é muito claro. Os que fracassaram, né? Os que não conseguiram, os que ainda permanecem endurecidos. Então eles falam que é muito importante a gente utilizar esse tempinho, onde eles falam, é uma vida. É uma vida. Pra gente, espírita, é uma vida, é uma só. Caramba, quantas a gente já teve, quantas a gente ainda vai ter? Uma só, é rapidinho. 100 anos que seja, passa rápido, somos espíritos imortais. Então, no livro Céu e Inferno tem também os espíritos desencarnados infelizes. E eles mostram como o sofrimento no mundo espiritual também é muito maior do que aqui. Né? Tem, por exemplo, um suicida falando, aí perguntam, você sofreu muito quando cortou a garganta? Ele, sofri um bocado, né? Cortei a garganta, doeu um bocadinho. Mas o sofrimento que eu estou passando agora, por ser um criminoso suicida, não se compara a nenhum corte de garganta. A minha dor de saber que eu fiz uma das piores coisas, que é tirar a vida que Deus me deu, que é encerrar de uma vez por todas aquela encarnação que deveria ser longa. A dor do corpo, ele fala, não se compara à dor espiritual, não se compara. Assim como o gozo, a felicidade, né, espiritual, não se compara a qualquer felicidade que nós tenhamos aqui encarnados. Então, por causa dessas consequências futuras, boas ou mais, é que a gente tem que considerar as nossas atitudes aqui hoje. Porque a gente sabe que aqui é tudo fantasia, né? Aqui é tudo máscara. A gente só vai saber quem é quem e como as coisas realmente são depois que desencarnados, né? Muitos espíritos falam, a gente chega, depois que desencarna, se sente nu. Não tem mais o que eu fingir para ninguém, né? Ali, e aí a gente vê aqui, né? Vemos espíritos aqui de muito baixa frequência, espíritos muito baixos, que aqui na Terra são figuras ilustres, são admirados, né? São muito ricos, têm altos cargos, são grandes artistas, mas são espíritos muito baixos, que nós admiramos por outras coisas, por questões materiais. E há grandes espíritos, né? Espíritos muito iluminados em condição de grande pobreza, desprezados, que ninguém conhece, né? Menosprezados, desconhecidos, mas no plano espiritual a verdade aparece, e lá os bons espíritos é que são os grandes, os realmente admirados. E aí, nesse capítulo 5, a espiritualidade fala: vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, florida e bela, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é essa alegria, é esse prazer, essa fama, a vã agitação, a louca satisfação da vaidade, todas essas coisas que fazem calar a consciência, né? Não permite que nós pensemos muito bem, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A gente só pensa no agora quando a gente quer todas essas coisas, né? A infelicidade é o ópio do esquecimento que vós reclamais ardentemente. Ou seja, aqui ele coloca todas essas coisas que o nosso pensamento materialista deseja tanto, né? O nosso mundo materialista corre atrás de todas essas coisas. E ele fala, são todas essas coisas que terão consequências terríveis depois. Porque se a gente vai, vamos reduzir, atrás da louca satisfação da nossa vaidade, a gente está fazendo o que Jesus falou pra gente falar? O que ele nos ensinou, o que ele nos demonstrou? Não, a gente só está pensando na gente. É o egoísmo puro, a vaidade pura. Não é para isso que a gente está aqui. Não é para ser feliz dessa maneira. Não é para se satisfazer dessa maneira. Não é para isso que a gente está aqui. Nunca foi. Né? Jesus é muito claro. Me siga. A gente tem que fazer o que ele fez. Qual o momento que ele foi satisfazer as vontades dele? Qual o momento que ele foi querer, né, ser famoso, ter prazer, ter alegria, vã agitação? Que momento? Ele viveu para os outros, viveu para se doar, viveu para fazer os outros felizes. Esse é o ensinamento dele. Essa foi a vida dele. E é o que ele quer que nós primeiro compreendamos. E depois tentemos, aos pouquinhos, né, se chegar perto disso. Né?
E a gente vê no livro Céu e Inferno que essas pessoas, os espíritos felizes principalmente, eles exemplificaram com as suas vidas, né? Kardec fala um pouquinho da vida de cada um, justamente o que eles deveriam fazer, né? O que seria o certo. Que bom, porque eu tinha tanto para falar ainda. Já estava pronto, estressada. Bom, é porque agora essa é a parte importante. Eu já comecei a falar que esse livro Céu e Inferno, eles falam, né, os espíritos felizes, eles se dizem, uma das coisas mais importantes é não se deixar levar pelos prazeres do mundo, não se deixar abater pela melancolia, porque senão você fica parado e não faz nada do que tinha que fazer, e não reclamar. Essa parte do não reclamar é muito importante. E nesse capítulo 5 fala sobre o bom e o mal sofrer. O bem é o bem e o mal sofrer. O bem sofrer é saber aceitar aquilo que Deus colocou no nosso caminho. O mal sofrer ou é não aceitar e se rebelar, ou é, eu passo por isso, mas poxa, que droga. A gente não pode dizer que droga, a gente não pode reclamar. A gente tem que agradecer. A melancolia é o resultado do mal sofrer, né? Se a gente pensar que Deus é perfeito, bom e justo, a gente não pode achar que as coisas que acontecem com a gente estão erradas e são injustiças. A gente está sempre achando que a gente é injustiçado. Não pode ser injustiça. Se a gente falar que é injustiça, então é falta de fé. Porque se a gente dizer, mas não é Deus que está fazendo isso comigo, é o fulano de tal. Mas se você não tivesse que passar por isso, Deus não permitiria que fulano de tal te afetasse. Então, se fulano de tal te afeta, certamente é porque isso tinha de acontecer. Né? Jesus foi muito claro. Há que haver o escândalo, mas ai de quem for o autor do escândalo. Fulano de tal está errado, ele vai pagar na hora dele. Mas nós estamos pagando agora na nossa hora, porque fulano de tal está nos afetando. Se não fosse para nos afetar, né? Chico Xavier também foi muito claro. A homem de bem, nada de ruim acontece, nem vivo nem morto. Então, se a gente está sofrendo, nem homem, nem mulher de bem a gente é, né? Pelo menos não totalmente. Então, o que os espíritos, principalmente no céu e no inferno, eles dizem muito que é mal sofrer a gente ficar se sentindo vitimado e injustiçado, fugir das obrigações, também é errado. É como você considerar, não, isso aqui apareceu para mim, mas eu não estou pronto, ou isso não é para mim, ou isso não me interessa. Fugir. A gente sabe muito bem quando os problemas, determinadas coisas, situações aparecem para nós e que nós realmente deveríamos tomar as rédeas daquela situação, fazer alguma coisa. E geralmente isso implica em sacrifícios. Nós, no nosso pensamento materialista e nas nossas fraquezas, é muito difícil nós aceitarmos o sacrifício. Mas é o sacrifício que vai nos depurar. É o sacrifício que vai fazer com que nós cumpramos as nossas metas, né? As nossas missões, aquilo que a gente prometeu a Deus que nós faríamos. Vou ler um trechinho do livro do Céu e do Inferno, de um espírito feliz. Ele explica, né, para Kardec, através do médium lá e para todo mundo da reunião. Ele diz: não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade que ele está sentindo agora, né, por alguns anos de sofrimento. Se vocês soubessem o que são alguns anos comparados ao infinito. Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que precederam, né, das anteriores. Não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo, que me tornei o que agora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, me era preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação a fim de sofrer sem me queixar. Hoje eu abençoo essas provações, pois a elas eu devo o ter rompido com o passado, que agora é simples recordação que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós,
cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações. Não somente vos perdoo, mas vos agradeço. Tentando fazer o mal, vós não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. Então é verdade que a vós eu devo grande parte da felicidade que gozo, uma vez que me facultastes, vocês me proporcionaram ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou vocês em meu caminho para testar a minha paciência, me exercitando igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Então, hoje ele é um espírito muito feliz, naquele momento ali que falou com Kardec, dias depois de desencarnar, ele já estava muito feliz, comentando e tal, participou da mesa mediúnica lá, e explicou como é que ele chegou ali. Não foi fácil, não é fácil para ninguém. Certamente não foi fácil para ele. E Kardec o conhecia quando viu e falou que era uma pessoa muito sofrida, mas que ninguém nunca conseguiu ficar reclamando muito dele. Mesmo as pessoas que eram cruéis com ele e que faziam com que ele sofresse realmente, sofrer privações, chegar um momento de sofrer privações, mas ele perdoava. E se a pessoa pedisse um favor para ele fazia. Independente de todo o mal, pagava o mal com o bem. Jesus foi muito claro quando ele pediu isso para nós, E aí, por isso que disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas bem-aventurados os aflitos que sabem sofrer. O mal sofrer é um pouco mais difícil de ser considerado como uma depuração ou como um pagamento das nossas dívidas anteriores, A gente tem que aceitar as tribulações. O Espiritismo fala muito da resignação. Resignação, aceitação, A gente aceitar o que a gente tem que passar. Os livros do Chico Xavier falam muito sobre isso, tem muitas histórias, E nós, espíritas, a gente sabe que o acaso não existe, a gente não tem como. Claro que a gente faz isso de vez em quando, esquecendo dos ensinamentos, mas a gente não tem muito como a gente achar que a gente é vítima. Se até as pessoas que não têm religião, A gente, antigamente, o Brasil era muito católico e tinha uma frase famosa, a gente já falava reclamando, O que eu fiz para merecer isso? Já é uma coisa assim, lá na consciência que a gente sabe que alguma coisa fez, Mas nós espíritas, a gente não pode nem falar isso. A gente tem que aceitar, botar a mão na cabeça e falar: alguma coisa eu fiz para merecer isso. E provavelmente foi 10 vezes pior do que o que a gente está passando. Uma das coisas também, Jesus falou, uma virtude cobre uma multidão de pecados. Então, hoje, meu marido me falou outro dia uma história, um cara estava devendo 24 mil no banco, mas o banco liga e fala assim: se você pagar agora, nesse minuto, esse boleto de 10 mil, acabou sua dívida. Ora, se até um banco faz isso com a gente, que não fará Deus com a gente? Se a gente fosse pagar centavo por centavo que a gente deve, não ia pagar nunca. Na verdade, nós temos esse boleto sempre, e o boleto é agora, é esse tempo que a gente tem dessa encarnação e das outras. Mas como a gente está nessa, a gente se preocupa com essa, Mas é um boleto. É um boleto de, olha só, você, sei lá, ia usar um exemplo muito feio, mas digamos assim, você cortou a perna de não sei quantas pessoas quando você era um soldado lá na guerra, não sei o que, deixou todo mundo sem perna. Hoje você vai nascer sem uma perna, aceita? Topa? Topa. Acabou, pagou. Um boleto, 10% do que você tinha que pagar. Isso acontece com a gente direto. A espiritualidade fala muito disso. Mas é que a gente nem esse boleto quer pagar. A gente ainda acha que, eu não acredito, todo mundo cheio de perna, eu nasci só com uma perna, caramba. Aí não é o caso de dizer que eu sou uma vítima. A vida dele é muito fácil, ele pode trabalhar, ele tem 2 pernas, ele, bonito pra caramba. Não. Você com certeza andou fazendo alguma coisa de errado para você nascer sem essa perna. Então pague o seu boleto, aproveite. E agradeça a Deus, porque esse é um boleto. Agradeça a Deus que você não vai ter em sucessivas encarnações a sua perna cortada e, sei lá, ficar sangrando até a morte quando um soldado te cortar a perna. A gente tem que entender que aquilo que a gente sofre não é por acaso, A gente sabe que o acaso não existe. E ainda, por fim,
Um outro benefício do bem sofrer. Nós, como eu já falei no início, a gente tem uma tendência muito grande, todos nós, né, de aumentar aquilo que a gente está passando. A gente pode aumentar ou abrandar a amargura das nossas provas, pela maneira como a gente encara. A gente pode relativizar ou a gente pode fazer uma tempestade num copo d'água, né? Como é o caso Tem uma história verídica de uma amiga minha. A mãe dela estava com muita dor na coluna, queria parar de trabalhar e chegou lá no INSS e chegou lá: olha, eu estou aqui com esses exames que estão mostrando que eu estou com muita dor de coluna, eu não posso trabalhar. Aí o moço saiu de trás da mesa e falou assim: eu sou paraplégico, eu não tenho as duas pernas, eu estou aqui trabalhando, como é que você não pode trabalhar com dor de coluna? Pode. Ele minorou o sofrimento que ele está pagando o boleto dele ali, está trabalhando sem as pernas. Ela supervalorizou uma dor de coluna. Não queria mais trabalhar, né? Então não estava muito querendo pagar o boleto. Então, a maneira como a gente enxerga, ele pensar: não tenho minhas pernas, mas tenho meus braços e tenho meu cérebro e consigo enxergar e consigo ouvir, ele está relativizando o sofrimento dele e aproveitando que ele ainda tem de talentos. Todos nós recebemos talentos. Alguns recebem 1, outros recebem 4 ou 10. Mas todo mundo recebe. E a gente nunca pode enterrar, né? Isso aí, Jesus foi muito claro. Mesmo que você receba 1, tem como multiplicar, tem como duplicar. Todos temos. Então, as tribulações existem pelo estágio evolutivo que todos nós aqui estamos igualmente. Tem que existir, né? A gente está aqui, planeta de provas e expiações para pagar, a gente tem muita coisa aí para trás, mas tem que ver de forma positiva, para que nós não tenhamos a melancolia, para que nós não tenhamos apatia, para que nós entendamos que tem muito ainda por fazer com o pouco que nós tivermos, ou com os problemas que nós tivermos, né? Tem que tentar ver de uma maneira leve, tem que encarar. Uma coisa é você dizer: caramba, eu não acredito, que dor no braço e tal. Outra coisa é você dizer: isso é só uma dor no braço. A maneira de encarar faz muita diferença, né? Quantas vezes umas pessoas não entram em depressão por motivos que outras relativizam muito facilmente. Agora, não que seja correto, e jamais será correto, se comparar, né? Como aquilo que a gente falou nele, sempre vai ter um mais novo, mais jovem, mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais bem sucedido, mas tudo, sempre vai ter. Então você não vai se comparar. E pode ser também que sempre tem um mais sofrido, um mais vitimado, um mais cheio de problemas, sempre tem. Mas ninguém sabe, você só sabe de você. A gente não sabe dos outros. E a gente não tem que se comparar. Nunca. A gente tem que saber do nosso. E do nosso aprendizado também. É muito fácil eu falar: poxa, eu não acredito que fulano faz isso. E a gente faz isso direto, né? Todo mundo julga, não adianta, não existe. É muito comum, a gente sempre faz isso. Principalmente quando a gente começa a estudar, né? Aí a gente começa a estudar e pensa assim: ainda bem que eu... Ou quando a gente consegue alguma vitória contra os nossos vícios, né? E tal, eu conseguia, né? Mas não acredito que fulano não consegue. É muito comum, todos nós fazemos isso. Todos nós. Mas a gente não sabe como é que é a história dos outros. Não existem 2 indivíduos iguais no universo e não existem 2 histórias iguais no universo. Então não há como comparar. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu conhecimento também, né? Há muito lhe será cobrado. Aqui muito foi dado. Nós temos que saber do nosso. Eu sei isso, eu tive isso, eu tenho que devolver isso. O outro, eu não sei, né? O outro não nos interessa. Porque nem a gente tem que julgar o outro e nem a gente tem que se preocupar com o julgamento do outro. Só existe um julgamento válido, que é o julgamento de Deus. Eu sei mais ou menos das minhas coisas, apesar de eu poder enxergar torto. Mas Deus não, Deus sabe de todas as coisas. E Ele vai me cobrar de acordo com o que for realmente verdadeiro e justo. E também vai me ter misericórdia e, né, compreensão pelo que eu fiz de bem, de bom, né? Naquilo que eu acertei. Então, gente, é por isso que o tema é desperdiçar do tempo. A gente tem esse tempo que parece uma vida, e a questão de relativizar.
durante toda a vida não consegui fazer determinada coisa. É só uma vida, faz na outra, nas outras, sempre das outras. Não conseguiu agora, faz depois. A gente sabe disso. Agora não consegui aprender a fazer, não sei o que, não consegui aprender a nadar, que seja. E sou muito frustrado porque eu não consegui aprender a nadar. Não era para você aprender a nadar aqui agora. Aprende na outra vida. A gente tem muitas. Agora, você tem que saber o que Deus quer de você. E todo mundo tem lá na consciência muito claro o que Deus quer da gente. Todos nós temos. E todos nós, se não quisermos enxergar muito, se não quero buscar lá no meu inconsciente, está tudo muito apagado, mas a situação vai se apresentar. E você tem que tomar a decisão. Se você quer acatar, pegar esse boleto e pagar, ou se você quer... Não, vou deixar rolando essa dívida mais um tempo, depois eu penso no que eu faço. Pode também, a gente tem um livre-arbítrio. Mas depois a dívida que não se paga, ela aumenta. Nós sabemos. E se você não pagou, além dos juros, é muito provável que se você já está com uma certa sem vergonhice aí com a sua dívida, você vai gerar mais boletos. Você vai gerar mais dívida. Vai continuar comprando sem conseguir pagar. Você acostumou. Mas aí vai ter uma hora que o sofrimento é grande. E aí não tem mais como. E aí o boleto é compulsório. Compulsório. Já é uma situação da qual você não consegue se libertar. Claro que nenhum de nós aqui quer chegar nisso. Ou talvez já tenhamos chegado anteriormente. Cada um tem a sua história. A única coisa que eu acho que eu vim dizer aqui, pra mim, e se quem quiser escutar, que escute também, que quem fala é sempre pra si. Os outros podem aproveitar ou não. Mas o que eu acho que eu tinha que falar pra mim é que eu não perca tempo. É que eu não me deixe levar pela melancolia, pela reclamação, não fugir das provas, não fugir das obrigações, não lamentar, não reclamar dos sofrimentos, pagar o boleto, tentar ser o menos materialista possível. A gente tem que estar aqui. A felicidade não é deste mundo, a gente está aqui para sofrer um bocadinho mesmo, para tomar vacina. Não é para fugir da vacina, e vou sair correndo e ficar feliz da vida, correndo para lá e para cá, fugir da fila da vacina, estava todo mundo chorando, eu que me dei bem, não tomei vacina, e depois estava na cadeira de rodas. É isso que a gente quer evitar. É só uma lembrança, sempre. Então, que nós não desperdicemos as oportunidades, que nós não enxerguemos o sofrimento como coisas ruins, mas como coisas boas, como oportunidades, que a gente agradeça a Deus. Tem espíritos que falam, agradeço a Deus, vocês viram esse aqui, Agradeço as pessoas que me fizeram sofrer, porque foram elas que me fizeram me depurar, me livrar das minhas coisas ruins e pagar o que eu tinha para pagar. Então, que a gente saiba agradecer a Deus e não desperdiçar a bênção da reencarnação. Desperdiçar todas essas oportunidades da gente pagar o boleto e ser mais feliz. A gente foi criado para ser feliz, mas feliz de verdade, não feliz nessa vida com essas coisas bobas materiais, mas felicidade de verdade. É fácil? Não, Senão a gente já tinha conseguido, Mas a gente está aqui tentando, Tá todo mundo aqui quarta-feira de noite tentando, A gente está se instruindo, tentando, estamos aqui, então. E é por isso que deve valer a pena, certamente, porque dizem que quem morre não conta para voltar, não volta para contar a história, Pelo contrário, Quem é espírita sabe que volta e conta pra caramba, Conta muita coisa. Então nós sabemos que vale a pena, que a felicidade vale a pena. A felicidade baseada no ensinamento do Cristo. É isso, gente. Acabou meu horário. Certo? Obrigada, gente.